Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Mais agilidade e transparência. Tribunal de Contas de Sergipe atende a pleito e advogados não vão precisar mais formalizar pedidos por escrito para acessar a processos que serão apreciados pelos conselheiros e corpo técnico do órgão. Iniciativa de controle. Ministério Público Especial de Contas propõe fiscalização do dinheiro público repassado a entidades que representam os municípios. Capacitação técnica. Escola de Contas do TCE inicia preparativos para promover o segundo módulo do curso sobre auditoria avançada, destinado aos servidores da casa. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o diretor de Modernização e Tecnologia do TCE, Edson Brasil, é o convidado da semana do repórter Carlos França. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe deu mais um passo importante para aproximar os advogados que trabalham na defesa dos clientes que possuem processos em análise no TCE. Os profissionais não precisarão mais formalizar por escrito o pedido para acessar as peças processuais apreciadas na Corte. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A resolução número 314 foi aprovada pela Corte de Contas no mês passado e faz alterações nos dispositivos da resolução número 238/2005, que disciplina a permissão de visitas dos advogados e a reprodução de cópias de processos e documentos do Tribunal de Contas. Com a nova resolução, diferente do que acontecia antes, os advogados não precisam formalizar por escrito o pedido para acessar os processos que serão apreciados pela Corte e aguardar a concessão. A resolução foi aprovada depois de ter sido analisada pelo colegiado. O tribunal apenas está reconhecendo que está no Estatuto da OAB. O advogado, independente até de procuração, tem acesso a qualquer processo. Então, a resolução reconhecer esse fato e aquele advogado que estiver cadastrado no sistema do tribunal pode ter acesso livremente aos processos aqui em andamento. Isso é importante, mesmo porque o advogado é essencial à realização da justiça. Além de reconhecer a importância da presença dos advogados na Corte de Contas, a nova resolução facilita o trabalho dos profissionais e reafirma o empenho da Corte de Contas sergipana no sentido de garantir transparência nos processos e nos trabalhos realizados. Quanto mais o cidadão, o advogado, seja lá quem for, tiver mais fácil acesso ao que cuida do tribunal, ele estará dando um passo a mais para uma otimização da transparência. A facilitação tinha sido pleiteada pela OAB em abril deste ano, quando a Corte de Contas atendeu a mais um pedido da categoria, reativando a Sala dos Advogados no TCE. Na ocasião, o presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, também destacou a presença dos advogados na Corte e se comprometeu em analisar as dificuldades que os advogados encontravam no acesso aos processos. Para que a gente possa facilitar a vida do advogado com relação, não às causas, com relação ao acesso aos processos, para que possa se ter uma presença maior no Pleno e aqui no Tribunal dos senhores advogados. Então, a nossa intenção é trazer o advogado aqui para dentro para que cada vez mais a gente possa ter processos julgados com mais justiça. Ao falar sobre a nova resolução, o presidente da OAB em Sergipe, Inácio Kraus, destacou a iniciativa e disse que a medida estimula a participação dos advogados nos julgamentos e processos administrativos do tribunal. A revogação dessa resolução 238 veio em boa hora, que, sem dúvida, vai estimular mais ainda a participação, a atuação da advocacia junto a esse órgão. E a gente agora muda de assunto para falar sobre capacitação. A Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, iniciou a fase de preparativos para promover o segundo módulo do curso sobre auditoria avançada, destinado aos servidores. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações.
próximo mês, o Tribunal de Contas vai ofertar aos servidores o segundo módulo do curso de auditoria avançada. O primeiro módulo do treinamento foi realizado em abril deste ano e tem como público-alvo os analistas de controle externo 1 e 2, que atuam na área de auditoria do TCE. O auditor Tiago Modesto Costa, que é secretário de controle externo do Tribunal de Contas da União no Mato Grosso do Sul, foi responsável por ministrar a primeira etapa da capacitação. O objetivo do curso de auditoria avançada, idealizado pela Escola de Contas do TCE, é o aprofundamento do conhecimento e o manejo das técnicas de auditoria. Entidades que representam os municípios sergipanos e recebem recursos públicos possivelmente terão que prestar contas junto ao TCE. A fiscalização foi proposta em sessão plenária pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. A sugestão foi apresentada ao colegiado a pedido do procurador Eduardo Cortes, que realizou um estudo sobre o repasse das verbas. A matéria ficou a cargo do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, o diretor de Modernização e Tecnologia do TCE de Sergipe é o convidado do repórter Carlos França no quadro Entrevista. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta e agora para divulgar o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamentos do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Foram julgados 35 processos na sessão da primeira Câmara, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e pensões previdenciárias. Na sessão da segunda Câmara, foram 25 processos julgados. Na pauta, contrato de prestação de serviços, pensões previdenciárias, aposentadorias e transferências para reserva remunerada. Já no Pleno, o colegiado julgou denúncias e contas anuais, como as da Câmara de Aquidabã e do Fundo Municipal de Saúde de Canhoba, ambas referentes ao exercício 2011, consideradas regulares com ressalvas, e da Câmara de Muribeca, referentes ao exercício 2012, julgadas irregulares com glosa e multa. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista do TCE na TV, o convidado do repórter Carlos França é o diretor de Tecnologia e Informação do Tribunal de Contas do Estado. Durante o bate-papo, Edson Brasil falou sobre as ferramentas e sistemas de informação utilizados no controle e fiscalizações das contas. Acompanhe. Não é novidade para ninguém que o mundo vive a era da tecnologia e da informática. E claro, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe não podia ficar à parte disso, tanto que tem uma diretoria de TI, de Tecnologia e Informática. Nós vamos conversar com o diretor Edson Brasil, que vai nos fazer um balanço de como foram esses primeiros 6 meses de 2018 nessa diretoria, na atual administração do presidente Ulisses Andrade. Doutor Edson, dá para fazer um resumo desses primeiros 6 meses de 2018? Nesse curto espaço, não, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o Tribunal de Contas, durante a gestão anterior do Dr. Clóvis, passou por uma revolução, digamos assim, bem violenta, a nível de tecnologia, com a substituição de seus principais sistemas. E, obviamente, as gestões do Tribunal de Contas são muito curtas, né? São de 2 anos e que isso não dá tempo de você completar uma obra de tamanho e envergadura da que foi pensada. O que nós tivemos o cuidado de fazer nesse primeiro semestre de gestão, na realidade, é depurar esses sistemas que foram feitos, obviamente, adequando-os à atividade fim do tribunal, que é justamente a prestação de contas à sociedade e a apuração de indícios e o julgamento, e nós estamos voltando agora todos os nossos esforços no sentido de trazer os sistemas que estão sendo desenvolvidos e que já foram implantados e estão sendo desenvolvidos e apurados, para que ele seja responsável por digamos assim, um caráter mais saneador dessa fiscalização e dessa atividade precípua do Tribunal de Contas.
Então, para tanto, a gente tem feito também algumas outras aquisições de software que são em paralelo, para que a gente possa fundamentar e tornar o analista de controle externo do tribunal a peça que vai se utilizar, que vai dar a inteligência ao sistema que a gente está implantando. Doutor, o que a gente tem percebido também é que tem vindo técnicos e até conselheiros de outros estados conhecer a nossa TI. Né? Qual é o motivo dessas visitas aqui ao Tribunal de Contas? O que é um fato curioso, né? Existe um sistema que está sendo implantado em alguns tribunais o tribunal também adquiriu esse sistema e implantou aqui com bastante sucesso. E nós corremos muito à frente dos demais tribunais. Então hoje a gente tem uma autonomia muito grande, tem uma série de detalhes operacionais que a gente implantou nesse sistema que faz com que isso, na verdade, já se divulgou, já é de conhecimento público, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é bastante avançado com relação à utilização dessas ferramentas e eles estão vindo aqui porque eles vão fazer, digamos assim, um pulo do gato. Sim. Né? Eles pegam e vão fazer as implantações dele de onde nós tivemos dificuldade, eles já pegam os problemas que foram detectados nessas implantações que sempre são traumáticas, né? Nós já passamos por isso. Nós já depuramos essa, então eles passam essa etapa que é a etapa mais custosa a nível tecnologia. Eles pulam o que nós tivemos que sofrer. O pessoal aqui preparou eles. Exatamente. E em momento nenhum. Nós sofremos e eles pararam. Em momento nenhum vocês estão negando isso aí. Não, nenhuma hipótese, até porque a gente não vê Sergipe como uma ilha, né? Isso. Nós temos aqui, na realidade, no fundo, tudo isso é em função de melhorar a Auditoria Brasil. Claro. Né? Claro que nós somos uma peça fundamental, importante e única, mas que a gente não pode se furtar de compartilhar. Até porque também a gente compartilha de alguns outros sistemas que existem no Brasil, do Tribunal de Contas da União, da CGU e etc. A gente tenta fazer com que isso funcione de maneira harmônica em todos os poderes. Agora, de que maneira a sociedade sai ganhando? Por exemplo, quando você tem uma TI como nós temos atualmente, que é referência no Brasil, de que maneira a sociedade ganha? Veja bem, é uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar. Se você perceber a qualidade dos gestores públicos que hoje estão, né, desenvolvendo suas ações hoje, e comparar, não vamos longe, há 15 anos atrás, você vai ver que a evolução foi muito grande. Então, por exemplo, as pessoas que hoje, os gestores públicos de um modo geral, são gestores de muito mais capacidade, muito mais, digamos assim, conhecimento científico, né? Hoje a gente não tem praticamente nenhum leigo dirigindo nenhuma prefeitura, é muito difícil, isso você encontra ainda eventualmente. Então, com essa mudança, não há como você se furtar de ter um caminho tecnológico. O que é que a gente pretende com relação a todo esse aparato de tecnologia? É que você cada vez menos utilize, né, o analista de controle do Tribunal de Contas no sentido de garimpar dados. Né? Quem é que vai... Como é que você poderia, por exemplo, um exemplo grosseiro, saber que França está trabalhando em 10 locais diferentes, sem que fosse feito isso um garimpo via tecnologia, na mão. Isso é praticamente impossível. Então, com isso você dá maior segurança. E como é que isso melhora em nível de sociedade? Porque o gestor está percebendo que o Tribunal de Contas é bastante presente. E isso é importante. E ele tem que se cuidar, porque senão a gente vai identificar o erro, vai apontar e ele vai ter que prestar contas. E se for preciso punir. Óbvio, isso é a consequência natural, se ele se recusar, obviamente, a consertar aquilo que foi feito. Doutor Edson, muito obrigado por conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho e que cada dia a nossa TI continue crescendo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Estamos aqui para informar sempre do melhor. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!